Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham ou como os que dormem. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Desta feita maneira nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça, presença. Faz-nos regressar outra vez, ó Senhor, como as correntes do sul. Aqueles que semeiam lágrima cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltarão trazendo consigo os seus molhos, se não houverem desvanecido em meio ao trajeto. Uma vez mais por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje, como diz o salmista: e este é o dia que o Senhor fez. Desta feita forma ou maneira nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça, presença. Mamado, por exemplo, veja o que diz a epístola, a missiva ou carta de 1 João, glória a Deus, capítulo de número 5, versículo 14 a seguir. Louvado seja Deus. E esta é a confiança que temos nele. Que maravilha, hein? Que se pedirmos alguma coisa, glória a Deus, hein, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que é preciso para Deus, para Jesus, o Espírito Santo nos ouvir, nos atender segundo a vontade do mesmo? É só pedir, mas não é pedir por pedir, não é solicitar por solicitar. Tem que ter uma meta, um objetivo, um propósito, um fundamento, algo que venha construir, reconstruir, trazer edificação. Porque está escrito: quer pedir é segundo a vontade dele. Se for segundo a vontade dele, ele vai ouvir sem problema nenhum. Aí você observa que diz João capítulo 9, versículo 31. Ora, saibamos que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele o ouvirá. Aí o evangelista ou presbítero, o apóstolo João, discípulo, como tu queiras nomenclaturar, continua aqui na sequência do versículo 15 da sua primeira carta, no capítulo 5. E se sabemos que nos ouve, olha aí, atenção nisso aqui, ó. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizermos. Você tem a convicção, você tem a certeza que papai ouve em tudo que você solicita. Então você tem convicção e certeza que papai vai ser solícito em te atender em todas as petições que você solicitar. Agora, tudo tem um preço, ou digamos uma regra, ou digamos um sistema, ou digamos assim, se for dentro da vontade dele. Porque às vezes pedimos, jejuamos, consagramos, sabe? Passamos horas e mais horas, e dias e mais dias ali, glória a Deus, até fazendo sacrifício. Agora, meu amigo, para você ser atendido, para que eu venha ser atendido, todas as solicitações têm que passar pelo crivo de Deus. O que é o crivo? É algo que ele vai provar, vai testar. É algo que ele vai amassar, vai provar. É algo que ele vai apertar, espremer, vai peneirar. E aí, todos esses processos, após, ele vai ver
se é da vontade dele ou não, se vai trazer alguma edificação, construção ou não, para que ele venha dar o veredito final. Então não entenda, não é pedir por pedir, não é solicitar por solicitar, não é apenas um desejo meu, um desejo seu para satisfazer egos, não é apenas, sabe, não, porque alguém tem eu vou ter que ter, porque alguém é eu vou ter que ser também, porque alguém está aí nessa estrada há muito tempo, vou ter que acompanhar. Não é por aí. Inclusive, Deus usa o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 20 e 23, salvo engano, está escrito, de maneira que cada um fique na vocação que foi chamado. Eu quero dizer com isso, tem pessoa que é um bom diácono, se ele for um presbítero, talvez não vai prestar, provavelmente não vai servir. Seria melhor se ele permanecesse diácono. E tem pessoas que é pastor por excelência, mas se for um bispo já não vai funcionar, ou se for um evangelista não vai funcionar. Tem pessoas que são chamadas para cuidar, outros são chamados para pregar, outros são chamados para orientar, outros para instruir, outros para repreender. E a depender, se for em outro ministério, em outra vocação, glória a Deus, talvez não vai se sair tanto bem. Por isso que Deus avalia tudo. Não é que Ele não queira te dar, te conceder. Não, é que Deus, Ele é presciente. Ele conhece mesmo antes que o pensamento seu se forme, Ele já sabe. E Ele sabe no que vai dar, se porventura Ele for lhe atender. Glória a Deus. Olha aí, ó, na sequência, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, há pecado para a morte, e por esse aí, não digo que ore. Aqui é uma situação, glória a Deus, também delicada. Você ora por um, por outro, por um grupo, por uma massa, por um país, por uma cidade, por uma nação, por um continente, pelo mundo inteiro. Mas aqui fala do seu irmão na fé, seu irmão, sabe? E aqui você, talvez ele cometa diversos pecados, beleza? Você ora para Deus cuidar dele, tratar dele, acertar, endireitar ele, que ele venha sentir no coração o desejo que a presença de Deus seja mais forte do que o pecado que ele cometeu, ou vai cometer, ou pretende cometer. Você ora a Deus, mas tem momentos, tem pecados aí que não tem mais como você fazer nada, como você saber conhecer de alguém, algum irmão, que ele blasfemou contra o Espírito Santo, que ele atribuiu as obras de Deus a Satanás, que ele atentou e tirou a sua própria vida. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Esse pecado foi para a morte, e não foi uma morte qualquer, não foi uma morte apenas separação do corpo, não foi uma morte espiritual, não, essa aí é chamada de morte eterna, é uma morte chamada separação de Deus para toda a eternidade. Os que pecarem para a morte, os que blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus, os que atribuíram as obras de Deus a Satanás, os que atentaram e tiraram a sua própria vida, esqueça, não se mate por eles, por esta causa. Procure orar por pecados que são perdoáveis. Na verdade, não é nem orar pelos pecados que são perdoáveis, é orar pelas pessoas que cometeram pecados que são perdoados. Em outras palavras, que tem jeito ainda, que tem restauração ainda, que tem tempo ainda, que tem graça de Deus ainda, que tem favor de Deus ainda, sabe? Aí ele diz ainda na sequência do texto, verso 17: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Ou seja, não tem pecadinho, nem pecadão, nem intermediário. Pecou, o pecado traz a morte. E ele está dizendo que nem todo pecado ou toda iniquidade é para a morte. E essa morte aqui que ele está dizendo são duas: espiritual e eterna. E eu vou acrescentar 3, que pode ser a física também. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Glória a Deus. E nesse sentido aqui, mais amplo, da explanação da exegese e exegética, glória a Deus, tem pecado que não é para a morte. Essa morte aqui é a separação de Deus, tanto momentânea como eterna. Tem pecado que, por exemplo, quem consegue controlar os pensamentos 24 horas? Só se você não tiver acesso à mídia, à internet, a pessoas, nem a sair da sua própria casa. E mesmo se você ficar em casa, ainda lhe digo mais, mesmo sem internet, sem pessoas, ainda corre um drástico risco de você cometer falhas em pensamento, e que pode acontecer. Só que tem pecado que não é para a morte. Se não é para a morte, tanto quem cometeu pode orar e solicitar a graça de Deus, como ele pode solicitar ajuda ao seu irmão, alguém, para que ajude ele em oração. Olha a sequência do texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É nascido de Deus, não peca. Entenda, esse não pecar aqui, aquele que é nascido de Deus, aquele não vai para cima contra o Espírito Santo de Deus. Ele não vai tirar sua própria vida. Ele não vai atribuir as obras de Deus a Satanás em sua sã consciência. Não vai. Por isso que está dizendo aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É nascido de Deus, a tendência é essa pessoa se conservar a si mesmo, se preservar, dobrar a vigilância, dobrar as orações, dobrar os rogos, as súplicas, os clamores, o jejum, a leitura, o exame das Escrituras, dobrar, ser sentinela, ser atalaia, ser torre, ser profeta, ser alguém que esteja sempre no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí essa pessoa vai estar se conservando a si mesmo. Sabe o que vai acontecer? O maligno não vai lhe tocar, e ainda que ele toque, essa pessoa vai ser como o Jó da vida, atribuir tudo a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está conservado por Deus. Glória a Deus. Essa pessoa é gerado de Deus. Ele procurou se conservar a si mesmo. Jó capítulo 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Olha a sequência do versículo 19 da primeira epístola de João, capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso aqui é verdade, não é nada de mentira, não. Espera aí, primeiro porque Deus não é místico, e alguém aí que quer adorar a Deus e ao mundo, adorar a Deus e a tudo. Para eles esse Deus é místico, e Deus nunca foi místico. Glória a Deus. Nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. Por que essa frase? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que quer Satanás, quer Deus. Ao mesmo tempo que quer o seu ego, suas prepotências, suas soberbas, suas exaltações, quer Deus, que não vai funcionar. Por isso que ele diz que todo mundo já no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo dos céus,
que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. O Senhor nos fez conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos. E essa verdade é Jesus, estamos nele. Segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele encerra dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Peraí. Citar a solicitação do presbítero apóstolo discípulo João. Filhinhos, filhos de Deus, porque todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador se torna filho de Deus. O próprio João disse isso lá no Evangelho de João capítulo 1, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreve João capítulo 1. Glória a Deus. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque ele já sabia, usado por Deus, que o homem, ser humano como é, enquanto está nesse invólucro, nesse caixão, nesse esquife, nessa carne, nessa matéria, está sujeito a errar. Ninguém está livre não. Por isso ele disse: olha, guardai-vos dos ídolos. Em outras palavras, guardai-vos de tudo aquilo que faz você e eu sair da presença de Deus. Glória a Deus. É fácil? Não é. É difícil? Possa ser. É impossível? Não. Se você tem Deus dentro de você, Jesus dentro de você, tudo se torna possível ao que crê. Obrigado. Daqui a pouco eu vou orar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas, deixe like, joia legal, comentário, passe adiante. Deixa Deus te usar tanto aqui quanto ali quanto acolá. Já eu oro, tá? Por cada um de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.